Então, gente, e aí? Bom dia. Aqui é o professor Luciano Dedê, certo? Estou passando um álcoolzinho em gel para começar a nossa aula. Espero que todos estejam bem, certo? Então, quarentena, agora realmente não é férias, nós vamos estudar para valer agora, tá, gente? Vamos focar muito nas nossas aulas para não ter problema lá na frente, certo? Vamos estudar mesmo e evitem de estar saindo, se sair sempre com máscara, não esqueçam, máscara sempre, álcool gel sempre, tá? Entendeu? Na falta de álcool gel, detergente ou sabão, certo? Beleza? Então, gente, quero retomar aqui a nossa fala estudando geometria, certo? Capítulo 7, nós vamos dar início ao capítulo 7, porque nós já tínhamos concluído os outros capítulos, tá? Então, vamos lá. Vou projetar aqui a minha aula. Então, aqui vocês todos estão vendo aqui, né? Bom dia, galerinha. Sejam bem-vindos às nossas aulas. Hello, professor Luciano Dedê de Geometria, Colégio São José, 2020, capítulo 7, tá, gente? Antes de começar o capítulo em si, o capítulo 7 fala do estudo dos triângulos, tá? Estudo dos triângulos. Como eu estou escrevendo aqui para vocês, estudo dos triângulos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver um videozinho sobre o estudo de triângulos, tá? Rapidinho, um videozinho de 2 minutos. Então, espero que todos estejam atentos. Então, gente, era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do estudo do triângulo, a importância do triângulo no dia a dia, tá? Agora vamos voltar aqui para a nossa aula em si. Beleza? Então, vejamos o seguinte. Vamos começar já com o estudo dos triângulos, sabendo que os elementos de um triângulo são quais? Nós já estudamos nos polígonos os principais elementos, que é vértice, lado, diagonais, ângulos internos e ângulos externos. Como eu disse na aula lá anterior, o que nós sabemos dos triângulos? O triângulo é uma figura primitiva, que dá origem a todas as outras figuras geométricas, e sabemos que é o único polígono que não tem diagonal, não é isso? Se ele não tem diagonal, quer dizer o seguinte, que eu não posso traçar uma reta saindo de um vértice e passando por um vértice oposto, certo? Então, observe o seguinte, que os elementos de um triângulo é vértice, lados, ângulos internos e ângulos externos. Se nós olharmos para essa figura, nós vamos ter aqui, ó, o ângulozinho, o vértice A, o vértice B e o vértice C. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O ângulo externo X, o ângulo externo Y e o ângulo externo Z. E ainda teremos os lados AB, BC e AC. Então, todos esses elementos são os principais elementos de um triângulo.
No decorrer desta aula, a gente vai conhecer algumas coisas a mais, que é as sevianas notáveis de um triângulo. Mas calma, vamos já chegar nesse ponto aí, tá, gente? Então, voltando para a nossa ideia de triângulo, o triângulo é uma figura primitiva, certo? Que dá origem a todas as outras. Se eu quiser construir um quadrado, eu preciso de dois triângulos. Vocês viram no videozinho sobre rigidez que eles botaram uma retinha no meio lá do quadrado e formou o quê? Dois novos triângulos. E assim sucessivamente. Uma figura de 5 lados, eu vou precisar de quantos triângulos? 3. Uma figura de 6 lados, de 4 triângulos. E assim sucessivamente. A gente já viu isso em sala, né? Então, vamos prosseguir aqui agora um pouquinho a mais. Então, gente, olha só. Vou tirar só aqui a minha imagem. Observe o seguinte. Condição de existência de um triângulo. Um triângulo, para existir, pessoal, é necessário o seguinte. Que a soma dos seus dois lados, certo? Seja maior do que a do terceiro. Tio, não entendi nada. Calma. Eu tenho 3 lados. O A, o B e o C. Eu tenho que somar o B mais o C e a soma tem que ser maior que o A. Tenho que somar o A mais o C e a soma tem que ser maior que o B. E tenho que somar o A mais o B e tem que ser maior que C. Como assim? Vamos ver na prática. Nós temos uma questãozinha para resolver aqui. Então, tio, como é que nós vamos fazer? Nós temos o lado AB, que é igual a 10. Tá? Deixa eu só botar uma coisinha diferente aqui para as letras aqui. Então, um minuto, gente, só trocando aqui a cor da letra. Beleza. Então, nós temos o seguinte. Que o lado AB mede 10, o lado AC mede 8 e o lado BC mede igual a 14. Ok? Tudo bem até aí, gente? Então, vamos lá, prosseguindo. O que é que nós temos que fazer aqui? Nós vamos ter que somar primeiro o AB mais o AC e tem que ser maior do que quem? Que o lado BC. Se isso acontecer, isso é verdade. Tá? Então, vamos ter o seguinte. O AB vale 10, mais o AC que vale 8. Isso tem que ser maior do que 14, que é o valor do outro lado. Então, notamos que foi verdadeiro a primeira. Então, já pode se garantir que isso pode ser um triângulo, tá? Porque 18 é maior do que 14. Beleza, gente? Então, é isso aí. Próximo. Agora, nós vamos somar o AB mais o BC. Tem que ser maior que quem? Que o AC. Então, olha só. Nós sabemos o seguinte, que o AB mede 10 e o BC mede 14. Tem que ser maior do que o terceiro ângulo, que é AC, que mede 8. Observe que isso é verdade também. Então, nós vamos ter 24 maior do que 8. Beleza, gente? Até aí? Então, vamos recapitular quando terminar os 3, tá? Vamos fazer o último teste, que é o AC mais o BC. Tem que ser maior do que AC. Então, vamos lá. O AC mede 8, mais o BC, que mede 14, tem que ser maior do que quem? Do que o AB, que mede 10. Isso é verdade, né? Porque 8 mais 14 dá 22. 22 é maior do que 10. Então, concluímos que esse triângulo é verdadeiro. Este triângulo pode ser construído, certo? Construído. Recapitulando. O segmento AB mais AC tem que ser maior que BC. Então, tio, quem é o AB? 10. Quem é o AC? 8. Tem que ser maior que o BC, que é 14. 10, ó, 10 mais 8 dá 18. 18 é maior do que 14. Primeira condição, verdadeira. Verdadeira. Primeira condição já foi verdadeira. Vamos ver a segunda condição. Só um minuto para corrigir aqui. Tá. Então, vamos lá. Segunda condição, gente, é AB mais BC tem que ser maior que C. Quem é o AB? 10. Quem é o BC? 14.
10 mais 14 dá 24. 24 é maior do que 8? Verdadeira. Então, show de bola. Também verdadeira esta afirmativa. Agora, o último teste é esse. Se os três entrarem nessa condição, está tudo ok. Então, vamos lá. AC é 8, mais BC, que é 14, tem que ser maior do que 10. 8 mais 14, 22. 22 é maior do que 10. Então, também outra condição verdadeira. Ok? Então, concluímos que esse triângulo é verdadeiro. No decorrer da aula, a gente vai ver a condição dele não existir, tá, gente? Vamos ver só no decorrer desta aula, tá bom? Então, voltando um pouquinho aqui para a nossa ideia, veja o seguinte. Nós vamos ter as classificações em relação aos triângulos, tá? Podem ser essas três aqui. Vamos ver com calma, ler, certo? E eu vou definindo para vocês. Ok? Então, vejam o seguinte. Olha só, vejam só um pouquinho. Só estou tentando ajeitar aqui o aplicativo, tá, gente? Só um pouquinho. Desculpa, tá? Só um minutinho. Então, olha só. O triângulo pode ser classificado segundo a medida do seu lado. É a primeira. Isso aqui a gente já estuda desde o 6º ano, certo? Então, o que que acontece? Nós vamos ter o primeiro caso, que é esse triângulo aqui, que ele é chamado de escaleno. Por que, tio, ele é chamado de escaleno? Porque todos os lados e ângulos são diferentes. Então, se um triângulo tiver todos os lados e ângulos diferentes, nós vamos classificar ele como escaleno, certo? Recapitulando, se o triângulo tiver todos os lados e ângulos diferentes, nós vamos chamar eles de escaleno. Muito bem. O próximo é bem simples, a gente também já conhece, é o triângulo isósceles. O que é a característica dele, gente? Tem dois lados iguais e um diferente, ó. Dois lados iguais, opostos, e esses lados diferentes, tá? Vou só tomar um pouco de água aqui. Então, olha só, gente. O triângulo equilátero é aquele outro triângulo que tem todos os lados iguais. Concluímos que seus ângulos serão todos iguais a quanto? 60 graus. Não é isso? Então, recapitulando todos os procedimentos aqui. Vamos fazer com calma, para não errar as questões que eu vou passar depois para vocês, tá? Então, vejamos o seguinte. Nós temos o triângulo, o primeiro triângulo é o escaleno. Todos os lados e ângulos são diferentes. Por que, tio? Porque se supõe o seguinte, que BC seja 5, o AC seja 10 e o AB seja 12. Então, nós tivemos um triângulo com todos os lados diferentes. Eu vou chamar ele de escaleno. Agora, tio, eu tenho o triângulo aqui, certo? Seguinte, AB vale 5 e o AC vale 5. E esse aqui vale 8. Observe o seguinte, que se tiver dois ângulos iguais e ângulos opostos a esses lados iguais, nós chamamos de triângulo escaleno. O que é isso? Tem dois lados iguais e um diferente. Só isso, tá, gente? Então, olha só. Triângulo equilátero é o mais fácil de todos. É aquele triângulo que todos os lados são iguais e todos os ângulos medem 60 graus. Tá, gente? Então, recapitulando. O triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Suponha que o Azinho aqui seja 10. Então, todos os outros lados vão medir 10 também. Concluímos que os ângulos serão igual a 60 graus. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá, né? Vamos prosseguir a nossa aula e vamos focar aí nessa parte de estudar mesmo, gente. Porque em casa fica mais difícil de estudar? Não, não fica. Só basta querer. Vamos querer mesmo, tá? Beleza? Então, olha só. Classificação de triângulos. O triângulo pode ser classificado segundo os seus ângulos internos. Observe que o primeiro foi com relação aos seus lados. Agora, com relação aos seus ângulos internos, são os ângulos que tem aqui dentro. Se eu tiver um triângulo no formato de retângulo, aqui, ó, de um ângulo de 90 graus, esse aqui é um triângulo retângulo, tá, gente? Ele tem um formato de um ângulo de 90 graus. Então, é chamado de triângulo retângulo. Tio,
Quer dizer que todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus é chamado de retângulo? Com certeza. Todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Ok, gente? Agora, obtusângulo. Dedê, o que é um triângulo obtusângulo, cara? Simplesmente um triângulo que tem um ângulo maior que 90. Ou seja, esse ângulo aqui pode ser 91, pode ser 100, pode ser 120, pode ser 130, sendo o seguinte, que sempre vai existir um ângulo maior que 90 graus. E os outros dois vão ser menores que 90 graus. Ok, gente? Beleza? Obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus e os outros dois ângulos são menores que 90. Agora nós temos o triângulo acutângulo. Dedê, o que é esse triângulo acutângulo? Gente, é aquele triângulo muito parecido com o equilátero. São todos os ângulos menores que 90, certo? Os triângulos equiláteros, eles são classificados também como acutângulo, porque todos os ângulos são menores que 90. Mas no caso aqui, não é assim. A gente vai só olhar para esse triângulo e vai observar que todos os ângulos aqui são menores que 90. Se isso acontecer, é chamado de acutângulo, beleza? Então, prosseguindo aqui, nós temos a classificação com relação aos seus ângulos. O primeiro é o triângulo retângulo, é aquele que possui um ângulo de 90 graus. O segundo, o obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90 graus. E o acutângulo, que tem todos os ângulos menores que 90 graus. Beleza, gente? Show! Então, vamos lá. Vamos prosseguir agora. Agora, nós temos o quê? O perímetro de um triângulo. Tio, perímetro é fácil, não é não? A gente na Rádio 2i, nós já estudamos? Sim, vocês já estudaram isso sim. Lá nos polígonos, a gente viu os perímetros de um polígono. Então, aqui não tem muito segredo. O que é o perímetro? É a soma dos três lados deste triângulo, certo? Destes triângulos. Ok? Então, vamos fazer aqui bem simples. 8 mais 8 mais 8, que dá exatamente 24 centímetros. Beleza? Ok? Ou eu posso fazer o perímetro igual a 3 vezes 8, que também dá o quê? 24 centímetros. Recapitulando. O lado aqui mede 8, certo? Esse lado aqui mede 8. Então, eu vou fazer 8 mais 8 mais 8, que dá 24. Ou 3 vezes 8, que dá 24. Beleza, gente? Então, olha só. Vamos calcular o perímetro da próxima figura. Como é que eu faço, Dedê? Do mesmo procedimento. Vamos pegar o 7 mais o 9 mais o 14. Dedê, mas esse daí não foi do mesmo jeito, porque os lados são diferentes. Beleza. Observe que nós estudamos a classificação dos triângulos, não foi? Se eu fosse fazer a classificação desse triângulo, eu ia classificar como um triângulo o quê? Equilátero, não é isso, gente? Equilátero. Porque tem todos os lados iguais. Então, esse triângulo aqui ia ser chamado de triângulo equilátero. Beleza? Show? Então, vamos prosseguir a nossa aula, né? Aí, deixa eu só ajeitar aqui para ficar bonitinho, para vocês entenderem o nosso raciocínio, tá? Triângulo equilátero. Agora, nós temos um novo triângulo aqui. 7 mais 9 dá 16. 16 mais 14 dá igual a 30. Começa com 3, termina com 0. Então, dá 30 centímetros. Então, vou colocar aqui de vermelhinho para a gente entender. Ok. Vermelho. Negrito. Para ficar bonitinho. Certo? Então, recapitulando. O perímetro é a soma de todos os lados. 7 mais 9 mais 14 dá 16 mais 14, que dá 30. Tio, mas se eu quiser classificar? Obviamente, nós vamos classificar, né? Porque nós queremos classificar aqui para ficar entendendo tudo direitinho sobre a aula. Então, o nosso triângulo aqui, gente, é Nosso triângulo é o escaleno, porque é com relação aos lados,
tem todos os lados diferentes. Então, é chamado de triângulo escaleno. Ok? Então, aqui foi o triângulo escaleno. Ok? Então, para fazer uma última abordagem sobre esse assunto, nós vamos ver o seguinte. O primeiro triângulo, todos os lados são iguais, é um triângulo equilátero. O segundo triângulo, todos os lados são diferentes, o triângulo é escaleno. O perímetro do primeiro é 8 mais 8 mais 8, que dá o quê? 24. O segundo, 7 mais 9 mais 14, dá 16 mais 14, que dá 30 centímetros. Beleza, gente? Vamos prosseguir para um novo tema, que é as sevianas notáveis. As sevianas notáveis, gente, você vai visualizar uma figura e vai tentar classificar ela se ela é baricentro, se ela é ortocentro e se ela é o quê? Incentro. Então, vai variar de cada um. É uma questão mais de leitura, mais de definição de triângulo, para a gente ter em mente como pode ser trabalhado dentro de um triângulo. Então, existem segmentos de reta com a origem de um vértice de um triângulo, que aparecem bastante em exercícios e com grande quantidade de aplicações. Tais segmentos damos o nome de sevianas de um triângulo. Então, as principais sevianas, a gente vai trabalhar 3 aqui, certo? A primeira é a mediana, gente. A mediana, o nome já diz, trabalha de média, medida no meio, né? Então, olha só, a mediana é a seviana cujas extremidades de um vértice é o ponto médio do lado oposto. Olha só, saiu aqui uma linhazinha tracejada e veio até aqui no ponto M. Então, quer garantir o quê? Que de B a M e de M a C tem o mesmo valor. Suponha o seguinte, deixa eu só inserir aqui um textinho para a gente poder brincar um pouquinho com essa questão. Tá? Só um minuto. Suponha o seguinte, que o segmento BC é igual a 14. Obviamente, o BM vai ser a metade. Então, a metade de 14 é 7. E o outro segmento, que é o CM, também vai ser igual a 7. Porque quando eu traço de um ponto, de um vértice aqui, oposto a um lado, eu estou tratando o quê? Mediana. Então, garante que esse daqui é o ponto médio entre esses dois segmentos. Então, BM vale 7 e CM vale 7, porque 7 mais 7 dão 14. Nosso resultado é 14. E uma coisa importante aqui que a gente tem que saber quando se trata de mediana, sempre que eu fizer o estudo de mediana, eu vou estar falando de baricentro. Mas, Dede, o que é esse baricentro? Esse baricentro, gente, é o ponto de encontro das 3 retas saindo do vértice. Ó. Saiu daqui para cá, ó, formou o ponto médio bem aqui. Saiu outra bem daqui, formou outro ponto médio. Saiu outra bem daqui, formou outro ponto médio. Quando elas se cruzarem bem aqui, isso é chamado de baricentro. Então, vamos recapitular. Sempre que o senhor falar de mediana, Dede, vai falar também de baricentro? Normalmente, as questões de mediana trabalham a ideia de baricentro. Então, falou de mediana, a gente está lembrando de baricentro, ok? Que é o ponto que toca as 3 retas saindo do vértice. O baricentro tem lá no livrinho de vocês, na página 178, se vocês quiserem aprofundar o conhecimento. Página 178 tem todas as definições bonitinhas sobre esse conteúdo aqui que eu estou falando de seviana, tá? Então, vamos lá. Prosseguindo, vamos recapitular. A mediana é a seviana cujas extremidades em um vértice e o ponto médio ao lado oposto. O que é isso, Dedê? Saindo de A até M, garante que o BC, que valia 14, eu vou ter BM igual a 7 e CM igual a 7. Beleza? Então, vamos para o próximo. O próximo é a altura, gente. A altura é esse segmentozinho aqui, ó, que sai do A até o H. O segmento de reta, deixa eu só tirar aqui o videozinho aqui. Pronto. O segmento de reta com origem em um vértice de um triângulo e fim no lado oposto, certo? De tal vértice, de modo que eles sejam perpendiculares entre si. É chamado de altura. Traduzindo, entendeu? Eu não entendi nada do texto. Calma, vamos traduzir aqui. Segmento de reta com origem de um vértice. Aqui a reta saindo de A, certo?
de um triângulo. E o fim do lado oposto de tal verso, ó, o lado oposto. Ó. Quem é o lado oposto em relação ao A? BC. Certo? Então, quando eu trago essa retinha até aqui, eu formei o ponto H. Então, de A até H, eu chamo isso aqui de quê? De altura relativa ao lado BC. Ok, gente? Formando assim dois ângulos de 90 graus. Ok? Recapitulando. A altura é o segmento de reta que sai bem daqui e vai até aqui, formando o segmento AH, onde esse cara é chamado de altura. E sempre que eu trabalhar, gente, altura, eu vou trabalhar ortocentro. Mas, Dedê, o que é ortocentro? Pelo amor de Deus. Então, nós vamos ter o segmento saindo daqui até aqui, segmento saindo daqui até aqui e daqui até aqui. Você observa que as três retas passaram por um ponto azul. Esse ponto azul é chamado de quê? Ortocentro. Ortocentro. O que é um ortocentro, Dedê? Pelo amor de Deus, é o cruzamento das três retas com relação às alturas aos lados opostos, certo? Beleza? Então, observem. O que é ortocentro? É sempre que estiver falando de altura. Não é isso? Beleza? Então, o que acontece? Nós vamos ter o seguinte, saindo esse cara até aqui, esse cara até aqui, esse cara até aqui, o ponto vai ser o quê? Chamado de ortocentro, o ponto que cruza as três retas. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima. A última classificação de servianas. A bissetriz, gente, é muito parecida com o que a gente já estudou, né? A bissetriz de um ângulo é aquele cara que divide um ângulo ao meio. O que é que tem de novo aqui? A história do iscentro, ó, essa palavrinha aqui, iscentro. A bissetriz de um triângulo é o segmento de reta com origem em um vértice, de modo que ele divide tal ângulo, esse vértice, pela metade. Já estudamos isso. Então, é bem simples. Suponha que o ângulo A seja... Vou botar aqui um textinho. Textinho bem aqui. Bem aqui, eu vou colocar um textinho. Certo? O textinho vai ser o seguinte, que o ângulo A é igual a 70. Se o ângulo A é igual a 70, a bissetriz desse ângulo vai valer 35, a metade, certo? A bissetriz mede a metade do ângulo total. O ângulo A mede 70, a metade dele 35, ok? O que é que tem de novo, Dedê, para a gente aqui? O iscentro. O cruzamento das três retinhas vai dar o quê? O iscentro. É o ponto que cruza, que as três retas cruzam. É chamado de quê? De iscentro. Recapitulando. O que é que tem de novo aqui? Quando fala de bissetriz, nós vamos falar de iscentro. O que é o iscentro? O ponto que as três retinhas de bissetriz vão passar. Certo? Então, vamos fazer uma revisão geral disso aqui. Servianas notáveis. O que são servianas notáveis? Quais são as servianas notáveis que nós estamos estudando? A primeira, a mediana. Quando fala de mediana, a gente fala de baricentro. A segunda, altura. Quando fala-se de altura, fala de ortocentro. E quando se fala de bissetriz, a gente fala de quem, gente? De iscentro, tá? Então, vamos prosseguir para o próximo tópico. O próximo tópico, gente, é a soma dos ângulos internos. Outra coisa que a gente já estudou esse ano, só que a gente está trabalhando agora só com triângulos. Então, veja o seguinte. A soma dos três ângulos, aqui, ó, dos três ângulos, sempre tem que dar 180. Observe que 80 mais 40 mais 60 dá 180. 30 mais 60 mais 90 dá 180. Ou seja, a soma dos três ângulos de um triângulo vale sempre quanto, gente? 180. Já sabemos disso. Então, vamos prosseguir aqui, né? Para as aplicações. Agora, gente, vamos dar uma revisada em tudo que a gente viu, tá? Sabemos que vimos desde o começo o que é um triângulo, os elementos dele. Depois, vimos a condição de existência. Depois, a classificação deles com relação ao seu lado. E depois, com relação aos seus ângulos internos. Prosseguindo, nós vimos os perímetros. Depois, vimos as servianas notáveis.
Então, temos uma miscelânea de conteúdos estudados hoje sobre triângulos. Sabendo destas condições, nós vamos resolver algumas questõezinhas aqui, tá bom? Então, a primeira questão é uma questão de leitura. O que é a leitura? É o ato que a gente vai fazer agora e saber interpretar as questões, de acordo com o que a gente viu antes. Quanto à classificação de triângulos, assinale a alternativa correta. Um triângulo isósceles possui dois lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos. Mentira. Certo? É mentira. Certo? Essa daqui é mentira por quê? Ele possui os dois ladinhos, gente, iguais. Quando eu traço os dois lados iguais, os dois ângulozinhos de baixo, certo? Eles vão ser iguais também. Então, essa daqui já é falsa. Vamos para a próxima. Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre... Falso também. Por que é falso, Dede? Olha só. Até aqui estava tudo bonito. Até aqui estava tudo bonito sobre o triângulo equilátero. A partir daqui, o que foi que aconteceu? Não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. A gente sabe e nós vimos que... A gente sabe é ótimo, né? Nós sabemos, desculpa, tá, gente, pela fala. Nós sabemos o seguinte, que o ângulo... Todos os ângulos de um triângulo equilátero medem 60. Então, obviamente, nós sabemos, sim, alguma coisa sobre os ângulos do triângulo equilátero, tá? Por isso que ele se torna uma afirmativa o quê? Falsa, tá? Vou botar aqui de vermelho a primeira aqui, que é falsa. Vou colocar essa outra aqui também, que é falsa. E vamos agora para o outro. Um triângulo retângulo é aquele que possui dois ângulos retos? Não, pelo amor de Deus. Está acabando o nosso conceito. Se eu tiver dois ângulos retos, eu vou ter 90 mais 90, que dá o quê? 180. Eu preciso de três ângulos, gente. Eu preciso de três ângulos para formar um triângulo. Aqui só está tendo dois. Então, essa afirmativa é muito falsa. Tá? Muito falsa mesmo. Então, essa afirmativa aqui é muito falsa. Certo? Então, prosseguindo aqui, nós vamos ter o outro. Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo? Acutângulo possui apenas um ângulo agudo? É aquele que possui apenas um ângulo agudo? Não, ele possui dois ângulos agudos. Tá, gente? Porque ele já tem um ângulo maior que 90 graus. Então, também é uma afirmativa falsa. Certo? Se é uma afirmativa falsa, então, F. Então, nós vamos ter a nossa última afirmativa, que ela vai ser a verdadeira. Então, ela vai ficar de azulzinho, tá? Por que ela vai ficar de azulzinho? Porque é a nossa verdadeira. Observe o seguinte, que um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. Muito bem, verdadeiro. Esse aqui é o mais verdadeiro de todos. Então, resolvida a nossa situação. Para a gente concluir a nossa aula, nós vamos fazer mais duas questõezinhas aqui, bem simples. Tá? Então, próximo. O lado AB mede 16, CD mede 20 e o EF mede 30. É possível usá-los para construir um triângulo? Aí vai ser aquela condição de existência, tá? Então, vai ser 16 mais 20 tem que ser maior do que 30. Então, prosseguindo o nosso cálculo, nós vamos ter o quê? 36 é maior do que 30. Tudo bem até aqui, gente? Então, já foi verdadeira. A primeira ideia já deu verdadeira, então nós já podemos construir um triângulo por enquanto. Vamos ver as outras condições. A próxima condição vai ser quem? 20 mais 30 tem que ser maior que 16. Também é verdadeira. Por quê, tio? Porque nós vamos ter 50 é maior que 16. Então, é verdadeira. Beleza? E a última condição que nós vamos testar é quem? 30 mais 16 tem que ser maior do que quem? Do que 20. Então, também é verdadeira e nós vamos concluir o seguinte, que 46 é maior do que 20. Verdadeira. Ok? Então, isso aí. A primeira questão, a segunda questão sobre condição de existência está resolvida. Vamos fazer a última questão da aula, certo? Então, estudem mesmo, viu, gente? Eu vou deixar umas questões para vocês fazerem aqui do livro, tá bom?
Então, vamos só fazer aqui a última questão da aula. Ele está perguntando o quê? O senhor deseja cercar um terreno triangular que possui... Desculpa, gente. O senhor deseja cercar um terreno triangular que possui e discute em uma loja que as dimensões do terreno são 20, 15 e 5. Ele estava teimando lá, certo? Esse senhor mediu corretamente seu terreno, um terreno que tem 3 lados. Para existir, sempre a soma dos 2 lados tem que ser maior do que a do terceiro. Se for igual ou menor, não é um terreno triangular. Então, vamos fazer o teste. 20 mais 15 é maior do que 5? Verdade, né? A primeira é verdadeira. Vamos ver se as outras vão ser. Agora, outro teste que eu vou fazer. 15 mais 5 é maior do que 20? Pronto. Essa daqui, a primeira é verdadeira por quê, Dedê? Vamos ver aqui. Por que ela é verdadeira? Presta atenção. Porque 20 mais 15 dá 35. 35 é maior do que 5. Então, é verdadeira. Já essa outra aqui, ó, ela vai ser falsa porque 15 mais 5 dá 20. 20 é maior do que 20. Então, falso. Isso aqui nunca vai poder ser um triângulo. Não irá existir triângulo algum aqui, certo? Algum. Então, gente, para concluir nossa aulinha aqui, eu vou me despedir de vocês, tá? Um prazer estar dando aula para vocês e estou morrendo de saudade. Não vejo a hora de poder abraçar vocês, a gente contar essa experiência e vamos conseguir superar, certo? Fiquem em casa, se protejam bem, tá? Tudo de bom para vocês, beleza, gente? Valeu, galera. Abraço, tchau.